Pascoal, Senhor. em Minas dão que o Mano Menezes está apalavrado, já está tudo certo com o Cruzeiro. Perfeito. Isso é verdade. Como é que é? Repete. Em Minas Gerais, eles dão certo que o Mano está renovado, que vai renovar, que está tudo certo com o Aliás, Cruzeiro. informação do Diego Bertozzi ontem aqui Sim. no Fox Sports Rádio, hein? O pessoal falou para mim ontem e o Mano Menezes tem uma conversa muito super, ultra, hiper bem adiantada com o Palmeiras. O que você tem a respeito? Bom, bem, hoje tomei o cuidado de ligar para duas pessoas ligadas ao Palmeiras, duas pessoas importantes e influentes do Palmeiras. Uma pessoa me disse o seguinte: o Mano está apenas fazendo um jogo de palavras, ele vai ser técnico do Palmeiras. Aí eu falei, preciso conversar isso com uma outra pessoa. Aí liguei para outra pessoa e falou assim para mim: Pascoal, o Mano está apalavrado com o Palmeiras. Não significa dizer que ele está contratado pelo Palmeiras, mas ele está apalavrado. Qual a diferença? Não está assinado. Não está assinado. Espera um pouquinho. A palavra às vezes vale muito mais do que uma assinatura. Não, mas no futebol, Se ele está apalavrado no Palmeiras, ele está acertado. No futebol, Ele no Mas no futebol, futebol, a última coisa que Exato. vale é a palavra. No futebol não vale nada. Ah, Palavrado, Peraí, eu ouvi já aqui nesse programa, Flavinho, que o Diego Souza estava palavrado com o Palmeiras. Eu Isso. ouvi nesse programa Estava. que o Richarlison estava palavrado com o Palmeiras. Estava. No final das contas, Palmeiras é cheio das Pascoal, palavras. quem Palmeiras é dos tipo um dois- dicionário. É quem isso? dos dois Por isso acabou que eu jogando no vou Palmeiras? repetir Pergunta para pro você. presidente do Fluminense se o Richarlison não estava tudo certo com o Então, Palmeiras. mas Sim, mas não o é término que não ele estava ele mesmo palavrado. disse, O Palmeiras. Por isso que o Sormani falou, qual a diferença? A diferença é essa, apalavrado não é assinado. Então, a palavrado é um exagero. Na verdade, Não, não, o cara deixa eu- conversou com o Palmeiras. Está combinado, está tudo combinado. se eu Os combino, eu salários vou, estão combinados, as pessoas que vêm junto. Está tudo combinado, Está amigo? tudo combinado. O que não está feito tem a assinatura. A segunda pessoa com quem eu conversei, ele deixou bem claro: Pascoal, apalavrado não é assinado. Não está assinado, mas está conversado, Olha, apalavrado. olha. Então, eu disse para ele, mas o que eu digo? Ele falou, diga que está apalavrado, porém não assinado. Olha, sinceramente, eu não conheço o Mano a fundo. Conversei com o Mano acho que 3 vezes na vida. Uma na Jovem Pan e 2 vezes aqui. Eu tenho uma ótima impressão do Mano. Ótima impressão do Mano. Ótima. Eu não acredito que uma pessoa como o Mano vai fazer um troço desse. Pra fazer leilão. Não acredito. Isso é fazer Joguinho, leilão. fazer joguinho. Deixa eu Exatamente. falar agora pra você. Não acredito. Não O é o caráter perfil dele. não é o perfil dele. Não é, eu tenho restrições a respeito do trabalho dele. Eu acho que ele é muito defensivista, etc e tal. Mas, enfim, isso aí é de menos, tá? Acho que ele reclama demais com a arbitragem, que tem um comportamento que eu também não acho bacana. Mas o Mano é um cara, se você tiver uma grana na mão, Mano, escuta, eu tô aqui R$1 milhão, você guarda pra mim esse dinheiro? Dá pra você deixar na mão dele. Eu também acho que sim. Tranquilamente. Se o Mano apalavrou com o Palmeiras, ele vai assinar com o Palmeiras. Porque ele não é um cara de apalavrar de dar a palavra pro time e depois assinar com o outro. Não, eu não estou dizendo Não é. que ele não vai Sim, assinar. não é. Não, E sem entenda contar o bem. seguinte, Não, peraí, só um Entenda bem, detalhe. eu só estou dando a informação que eu recebi. Está não, eu conversado, estou comentando a sua informação. apalavrado, mas não está assinado. Está combinado, inclusive, E se os tratando valores... de Mano o que Menezes, que- se ele apalavrou, pra mim tá Tá resolvido. bom. O que o Tite falou pro Roberto de Andrade antes de pegar o avião para ir para a CBF? pro Rio Não de vou, Janeiro? Hã? não vou. E quando chegou lá, o que ele falou? Não teve jeito, eu aceitei. Mas, ô Benji, a situação do Mano Tite Menezes é é o um pouco Tite, diferente. o Mano é o Mano. Não. E esse negócio do Mano, de falar a palavra... Gente, o negócio é o seguinte, também não vejo problema nenhum. Não. O cara tá definindo o futuro dele, falta um mês e pouco para acabar o contrato dele. Se ele ouvir uma proposta do Palmeiras... Ouvir é uma coisa. Peraí. A palavrar Calma, é eu não outra. terminei. Dar a Mas palavra é outra. Você não deixa de terminar. Ele ouviu, conversou, segundo o Pascoal, e é jogador, é isso, eu vou trazer o fulano, e é assim, é contrato de tantos anos, é X milhões por temporada, o caramba, babá, gostei. Tá ótimo, tá lindo Gostei e maravilhoso. é uma coisa. Agora eu tenho um compromisso de Com o conversar Cruzeiro. com o Cruzeiro. Ok, isso não é palavrar. Vou ouvir também. Isso não é dar a palavra. Se ele chega pro Palmeiras... Ele não deixa eu terminar. Não, mas mas não eu precisa. terminei. Deixa ele concluir, deixa ele concluir. Eu não terminei. Tem uma terceira parte isso aí. Então vamos lá, vai. terminei. Até conclua. Aí, velho, o cara chegou pro Palmeiras e falou assim, pode falar, gostei pra caramba, tá lindo, cara. Olha, eu adorei a proposta, tô muito afim. propenso a aceitar. Nesses Então não deu a palavra. É o popular. Então ele não deu a palavra. É o popular. Nesses Exatamente. moldes, ok.
Porém, vou lá ouvir o outro lado Isso é também. exatamente, não é essa a palavra. Exatamente. não é a A palavra é dizer o seguinte: adorei, tá fechado. Eu vou até Belo Horizonte, comunico o Cruzeiro, volto aqui depois da manhã e assino com vocês. Acabou. Isso é a palavra. Isso é a palavra. Então, o que a gente precisa saber, o Pascoal precisa conversar com essa sentido pessoa. desse termo. Exatamente. O que ele quis dizer com isso? Eu confio na fonte do Pascoal. Sim, mas o que é. Porque a informação às vezes do a pessoa Pascoal tem a mesma que eu tenho de Mas fontes às vezes a Você pessoa, usou a a palavra fonte do errada. Pascoal, usou a palavra errada. Não, não usou. Então, Eu garanto tá bom, pra você então que é o encerrou o que- assunto. Mas, ó, Vamos detalhe, ver. ó, Mano Menezes, eu pra mim, preciso colocar- então, pode, GC, produção, bota o GC aí. Pascoal crava, Mano Menezes é técnico do Mas eu Palmeiras. acho que a ordem cronológica, eu acho que é importante nesse caso, Benja. Sabe por quê? O Mano Menezes, quando ele, teoricamente, recebeu essa sondagem do Palmeiras, foi antes da eleição do presidente do Cruzeiro, o novo presidente do Cruzeiro. sei não, Então, hein? existia uma indefinição. Não, já teve um outro contato. Não, mas é que mais tá, recente, Pascoal. mano. Não, então. Mas o primeiro contato, no qual todo mundo já começou, pô, Mano Menezes, o ano que vem vai dirigir o Palmeiras, etc. e Antes tal, da foi... final da Copa do Brasil? Antes da... Não, já tinha aquele papo. depois da já final da foi Copa logo, do Brasil, foi logo não, O Mano tá depois. dizendo que pela linha do Não, tempo não. aí teria sido Depois, antes. não, Foi, não, Peraí, foi depois da logo final da após, Copa do foi logo Brasil. após a final da Copa do Brasil. Você esqueceu? Eu 2 dias antes da final da Copa do Brasil, eu falei aqui. Uma pessoa do Palmeiras me ligou Então e vai no ponto do que perguntou. o Mano tá falando. A pessoa do Palmeiras me ligou e perguntou. Eu estava assistindo o programa e você deu uma informação que o Cuca fala que não sabe se fica pro ano que vem. O cara perguntou para mim, você falou isso como uma informação ou como um achômetro? Eu falei como uma informação. A pessoa lá falou o seguinte, para mim, fala outra coisa. E aí pegou e falou o seguinte, olha, dessa vez então eu vou começar a me mexer porque eu não vou correr o risco o que aconteceu no ano passado. Pois é. Eu não vou ficar a ver navios. Eu peguei e falei, você vai atrás do Mano Menezes. Ele falou para mim, essa pessoa, falou, olha, tentamos uma vez, eu gosto muito do Mano Menezes, é um nome, só que eu preciso esperar para ver a final da Copa do Brasil, o que vai acontecer. Pois é. Então, nesse sentido, Benja, já não era novidade que o Palmeiras já tinha tido a intenção, em uma outra oportunidade, em contratar o Mano Menezes. É desejo antigo. Houve a definição aí da Copa do Brasil e o Palmeiras ele foi com tudo para cima do Mano Menezes e fez aí a proposta, né? Saiu o pessoal, pô, o Mano Menezes ficou propenso a aceitar a proposta porque havia uma indefinição dentro do Cruzeiro. Porque o Mano Menezes não sabia quem seria o próximo presidente, se o próximo presidente gostaria de contar com o trabalho dele. E o Mano Menezes tá na cara que ele deveria se amparar também, porque o cara não vai ficar trocando o certo pelo incerto. Ele não pode ficar dando tiro no escuro. Mas, diante do que foi exposto, nessa semana, inclusive ontem, quando houve o encontro do Mano Menezes com a diretoria do Cruzeiro, quando os diretores do Cruzeiro disseram que o Mano Menezes ficou extremamente satisfeito em ouvir o que o Cruzeiro propôs a ele, inclusive com relação à contratação de jogadores, em planejamento para o próximo ano, etc e tal, isso deve ter pesado a favor, e muito a favor do Mano Menezes. Porque o Mano Menezes, ele aparentemente gosta do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tem uma das melhores instalações comparado com outros clubes grandes do futebol brasileiro. A Toca da Raposa é um espetáculo, assim como a Cidade do Galo também. Qual delas? Tem 3. Pois é. Acho que são 2, hein? Não, mas enfim. Faltam 1 e 2. Por falta de uma tem A duas. terceira eles dizem que é o Mineirão. Não, mas tudo bem, por falta de uma tem duas. Então, o Cruzeiro, em termos de estrutura, está muito bem amparado também. Hoje, por mais que o Palmeiras tenha feito uma proposta e seja extremamente sedutor, o cara dirigir o Palmeiras hoje, pelo investimento que o Palmeiras tem, pela visibilidade que o Palmeiras tem, enfim, é complicado falar não. Mas, diante de um trabalho que tá dando certo, Sormani, por que trocar hoje o certo pelo duvidoso? Porque se ele chegar no Palmeiras hoje, por mais que seja um novo desafio, o Ben já fala, pô, mas a vida é movida por desafios, etc e tal, cara... trocar hoje um time como o Cruzeiro, que está bem montado, e a diretoria prometendo reforços, eu não sei até que ponto isso não pode pesar a favor da permanência do Mano. Você tem muito medo do Não, Mano pelo contrário. sobre o Palmeiras? Eu volto a falar que é sedutora a proposta do Palmeiras, é claro que é. Mas como é sedutor também a permanência no Cruzeiro. Não dá para chegar e falar, pô, tá 100% cravado que o Mano Menezes vai dirigir o Palmeiras. Vai Não acho sangrar, que essa fava o contada, seu não, cara. coração quando você viu Não, o pelo Mano contrário. Menezes Eu só de não acho que verde? seja essa fava contada que você está Não, dizendo. não, não. O senhor disse sim que Eu ela não fava estou dizendo contada. que é fama contada. Estou dizendo disse que sim. se o cara usou, se a fonte do Pascoal tem alguma noção de etimologia, conhece o sentido das palavras e tudo mais, a palavrado... Bom, se você também você não vai chamar minha fonte de analfabeto. Não, estou chamando. Aí você vai apelar. O senhor Aí não acho estou bom chamando. você começar, começa de Não novo a estou frase, chamando. vai. Eu Que é vou pra não começar. dizer, Se pra a depois o fonte cara do me Pascoal irritar depois. conhece o sentido preciso das palavras, a palavrado, como disse o Sormani, acertou.
não está assinado, porque a assinatura de um contrato... O Ayrton Senna, em 1993, estava acertado com a Williams. Só foi assinar o seu contrato quando acabou o ano, porque era uma questão Flavinho, o apalavrado no futebol não vale nada. Muitas não, vezes eu tá sei, assinado já eu vale, sei, imagina a eu palavra. sei disso, eu sei disso, mas é que a palavrado do futebol pode não valer nada, mas tem um pouco, vai ao conto disso que o senhor Mano estava falando. Se o Mano deu a palavra, se ele apalavrou, né, ele não tem o perfil de ser um cara que volta atrás, de ser um cara que diz uma coisa aqui e vai fazer outra coisa ali. Então, a palavrado nesse sentido da fonte do Pascoal, para mim, está contratado. A análise Agora, eu acho que a situação ainda não é tão concreta assim. Não estou duvidando de você. O cara te falou, tá falado. Mas é cara ou é a cara? É uma fonte ou um fonte? Não, eu vou dizer um negócio pra você. É um fonte ou uma fonte? Eu vou dizer um negócio pra você. Internamente no Palmeiras, internamente, exceção do Alexandre Matos, que não confirma, e do Gagliotti, que não confirma, mas internamente no Palmeiras, lá eles dão como certo o Mano Menezes. Dão certo o Mano Menezes, dão certo o Lucas Lima, dão certo o Everton, dão certo o Emerson Santos, que o Pascoal tinha falado. Agora eu falo assim, Cani, o Murilo... Não, só uma coisinha Mas lá dentro eles tratam um plano B, bicho. Eles tratam um plano B. Não Tem tem, uma tem. pessoa lá dentro e o plano B é Vou o Jair. repetir para você o que o cara me disse ontem. Pascoal, eu disse ontem, é que vou repetir. Pascoal, o Palmeiras trabalha com plano 1, Mano Menezes, plano 2, Mano Menezes, plano 3, Mano Menezes. O Palmeiras vai trabalhar em cima dessa situação. O Palmeiras não quer, e até ele disse assim, Palmeiras não vai correr os mesmos riscos do ano passado. O Palmeiras não fará o que fez o ano passado. Então o tá Palmeiras correndo risco, Pascoal. não vai contratar 16, 17, 14 reforços para a temporada. O Palmeiras vai trabalhar pontualmente em algumas contratações. 2 laterais, um goleiro, talvez um meia e possivelmente um atacante. São as posições que talvez um meia, o meia para mim já está definido. Hoje essa pessoa, uma das pessoas com quem eu conversei hoje me disse o seguinte, Pascoal, eu falei para ele assim, mas o caso do Lucas Lima como é que tá? Ele falou, é simples, o Lucas Lima não tem proposta do exterior. Eu falei, como não tem? Ele falou, não tem proposta do exterior. Como o senhor sabe disso? Eu sei, eu estou falando para você que não tem proposta do exterior. Não chegou nada para o Lucas Lima. Nesse momento, é mais fácil ele acertar com o Palmeiras do que ter uma proposta do exterior. Mas eu falei, a proposta pode vir? Ele falou para mim, claro, a qualquer momento pode vir uma proposta. Mas essa pessoa me disse, eu não acredito que ele tenha proposta do exterior. E rapidinho do Lucas Lima, ontem o Sormani deu a informação do Santos ofereceu 45 milhões por 3 anos, viu, Sormani? O presidente do Santos, o Modesto Comanju, me ligou hoje. Ele falou que na hora lá, ontem lá, estava ao vivo, sem retorno, e que ele não ouviu direito, que ele falou, é verdade sim. Aí ele me ligou hoje e falou assim, ó, realmente eu ofereci 45 milhões, só que não foi por 3 anos, foi por 5. Eu entendi, eu li por 4. Bom, o presidente falou 5. Bom, ele falou para mim que ofereceu 45 milhões de reais por 5 anos de contrato. 9 milhões por ano. O que não atenua absolutamente nada. Abaixa um pouco aquela conta. Ao invés de 250, passa para 750. 750. 750? Não atenua nada. Não atenua nada. O Santos não pode fazer isso. O Santos não tem condições de pagar. Não tem condições. O próprio presidente, como lembrou bem um ano ontem, mas chegou pro Robinho e falou assim, eu li na mídia, só tem 200 contos para te dar. Não tenho mais do que isso. Mas o Pascoal tem informação, aproveita Mas como o Lucas Lima vai ficar, já subiu para 300. O Lucas Lima não vai ficar. Não vai ficar, já subiu para 300. Tá vendo? Nessa história do Mano com... Já tem um tweet aqui, aí você já fala isso aí. O Murilo Castro fala aqui, olha, qual a segurança, Facincani, que o Mano Menezes tem no Palmeiras? Se perde a Liberta, é mandado embora. Não faz sentido abandonar um projeto e estabilidade no Cruzeiro para o imediatismo no Palmeiras. Você concorda? Não existe estabilidade em lugar nenhum. A não ser que seja um projeto muito grande, mas na Europa. Nem lá. No Londrina. Exatamente. Mas a conquista da Copa do Brasil, você não acha que dê essa estabilidade para o Mano Menezes? Não acho. O Marcelo Oliveira ganhou a Copa do Brasil no Palmeiras e caiu. 3, 4 meses depois, né? Então... O Palmeiras está jogando mal, né? Não, sim, mas... E se começar a jogar mal? Mas se começa com uma inconstância, essa história de campeonato estadual só serve para derrubar técnico, para mim. Entendeu? E aí se o Mano foca um pouco na Libertadores... O estadual é terreno minado, né? Terreno minado. Você vai pisando aqui, você safa e a gente sabe que às vezes em Minas surge uma novidade ou outra, uma Ameriquinha, surge... Nossa, Ameriquinha... Sabe, alguma Só coisa... prima. Não,
Olha o respeito, rapaz. Não. Como é que é? É quem? Ameriquinha. Deca campeão mineiro. Tudo bem, gente. Tá, vocês entenderam. Americano sentiram carinhoso de falar, não é diminuindo a instituição, muito pelo contrário, sabe? Isso um Vila Nova, uma coisa que pode acabar complicando o Caldense, que fez final recentemente, enfim. Então, isso derruba técnico por lá. Então não é garantia de nada, muito pelo contrário. Porque as pessoas que seguram o Mano Menezes, ou seguraram no Cruzeiro, não estão mais. Né? O cara oferecer um projeto bonito pro Mano no Cruzeiro, não é garantia que ele vá permanecer durante 2, 3 anos por lá. Até porque existe uma situação que precisa ser analisada. Essa nova diretoria precisa cativar o torcedor de alguma forma. Ou seja, não é vindo a mídia dizer que o Mano Menezes está longe, a negociação foi difícil, temos que aguardar, que eles vão cativar. É claro que eles vão dizer que a negociação foi legal, que a reunião foi boa, que o Mano gostou, que a proposta é bacana. Eles têm que persuadir de alguma forma o torcedor, dar uma resposta ao torcedor de que eles estão fazendo esforços o suficiente para ter o Mano Menezes. Então, não dá para garantir também que esta reunião, e não é descreditando a informação do Leonardo do Bertozzi, porque é o seguinte, Diego Bertozzi. Pelo seguinte, porque o Mano Menezes, ele pode sim ter gostado muito da proposta do Cruzeiro de uma forma protocolar, de uma forma educada, para não queimar, obviamente, o filme dele já rapidamente, até porque ele não precisa queimar filme nenhum, diante dessa nova investida do Palmeiras. A questão é essa, é esperar o ano terminar como ele fez no Corinthians. A mesma coisa em 2014 é o que está acontecendo agora. Mudança de presidente, não tem garantia de permanência. Ele mesmo já não sabia em setembro, em 2014, que não permaneceria. Ele já sabia do acerto do Corinthians com o Tite, do Roberto naquela ocasião. Ou seja, já havia um movimento todo preparado para que ele não continuasse. Como pode ser dessa forma, dele ter tomado a decisão de aceitar o Palmeiras e, claro, não anunciar com tanta antecedência a saída, até para não quebrar o projeto do Campeonato do Cruzeiro. Olha aqui, o Digão, que não é o dos Raimundos, ele fala que Mano Menezes acertou a renovação com o Cruzeiro, anúncio amanhã na Toca da Raposa. O Mark Sands, ele fala que aqui é uma pedrada no Sormani, hein? Tá óbvio, tá na cara que é pra você. Ele fala que o futebol é uma dádiva. O Mano conseguiu o título só com empates e achou o bilhete premiado. Análise é só o resultado. O William Antônio fala que eu falei. O William Antônio fala que o Mano, o nosso, tá morrendo de medo do Mano Menezes Não, pro pelo Palmeiras. contrário, porque se o Mano Menezes não acertar, o plano B do Palmeiras... Tá passando sem pressão, mano. Não, pelo contrário, o plano B do Palmeiras é o Jair. Na minha avaliação hoje, está entre os principais treinadores do futebol brasileiro também. Então, o que o Jair Pascoal... tem de muito mais que o Alberto Valentim? Com todo respeito, o que o Jair Ventura, que é um baita cara, mas o que ele tem de muito a mais que o Alberto Valentim? Ô Facincani, acho que não dá pra gente tirar o mérito Tem do o quê? Jair. Experiência de um ano, o Alberto também tem. Não, mas é diferente. Sem contar que o Alberto Trabalhar fez curso com- fora, Não, conhece desculpa, o clube durante desculpa, 5, 6 desculpa. anos. Com O todo conhecimento respeito do ao clube é Alberto fundamental, Valentim, eu acho mano. que- É Não, mas fundamental, eu também sim, acho, senhor. Eu também acho. Então, o já é Alberto uma Valentim, vantagem. eu acho que ele tem que receber uma oportunidade no Palmeiras. Sim, evidente que sim. Mas hoje, diante do investimento que o Palmeiras está fazendo, Facincani, eu acho que é muito complicado você entregar, por exemplo, uma Ferrari na mão de quem está com uma carta provisória. Eu não acho que ele é tô uma cara tirando o de provisória, mérito, acho que ele é um não tô baita tirando o cara. mérito, mas É. é verdade. Não, Não, Ferrari, é eu não tô porcaria, tirando. viu? Peraí, por exemplo, o cara que tem uma carta provisória não é que ele dirige mal, mas é um cara que teoricamente ainda não tem experiência necessária dentro do comando do clube. O Alberto Talvez Valentim... até tenha. Não, mas o Facincani, uma coisa é ele pegar, por exemplo, durante um período curto, um elenco que não tem tantas estrelas, ele conseguir fazer um bom trabalho, como ele já fez em uma outra oportunidade. Outra coisa é ele fazer o que o Eduardo Batista chegou Então, pra mas tentar justamente, fazer. aí É que tá. complicado, Facincani. Os caras estão fechados com ele. Facincani, Os caras quando você gostam compra um dele. carro caro, quando você compra um carro caro, um carro de 700 mil reais, você não vai colocar gasolina de 2,29, irmão. Não é, mano. Ao Tem, contrário. Mano, Tem, não tem. tem mais, não. Você tá abastecendo com água rasa o carro, né? Aí que tá. Pode ser que a gasolina não é, seja não. boa e esteja É em o seguinte, promoção, ó, mas não, possivelmente não. você vai Facincani, perder, vai fala, perder o carro. Valentim. Ó, o Gabriel Braga fala que não existe estabilidade em lugar algum. Mas o ambiente no Cruzeiro, para ele, Mano Menezes, é muito mais favorável. Ídolo por lá e com muito menos pressão. Você concorda? Não, menos pressão eu não acho, porque agora o sarrafo do Cruzeiro subiu. Na Libertadores o sarrafo é pra título. O Cruzeiro não é um time E, ó, que vai entrar pra fazer figuração em Eu Libertadores. só vou discordar Não do Pascoal não aqui, é. Facincani. Figuração sarrafo. não, mas não acho que ele foi com essa obrigação. Não é Como uma- torcedor do Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras mas está a hoje. cobrança, a Felipe, cobrança- o Palmeiras Obcecado. está hoje. O Palmeiras tem uma obsessão, exato. Obcecado pela Libertadores, concordo. assim como o Corinthians estava. Até ganhar do Boca Juniors. Sim. Havia uma obsessão
essa obsessão atrapalhava o Corinthians. Porque o Palmeiras precisa ganhar um Mundial de qualquer Exatamente. jeito. Então, a pressão no Palmeiras é muito maior do que a pressão no Cruzeiro. Mas eu não acho que a pressão, eu não acho que a neurose, eu não acho que tem neurose do torcedor do Palmeiras pela Libertadores igual ao time do Corinthians. Até porque o Corinthians nunca tinha ganho nenhum. A neurose não é pela pra mim, Libertadores. o A do Palmeiras é o neurose Mundial. é pelo Mundial. O Palmeiras Você só chega no Mundial se você ganhar a Libertadores. Sim, mas eu não acho mas eu não acho que é obsessão. Esse é o verdadeiro Mundial. Eu não acho que é neurose. O que eu acho é o seguinte, isso aí, pra mim, é muito mais por parte da direção do Palmeiras do que da Porque a torcida direção do tem Palmeiras. sentido, todo esse tipo de piada. O torcedor tem sido achincalhado com isso. O torcedor do Palmeiras, vai pra ele tem sido terceira achincalhado com essa história do Mundial. E enche o saco dos caras. Eu concordo que enche o Palmeiras saco. vai para a terceira Libertadores consecutiva. Sente o golpe? Claro que sente o golpe. Lógico, pô. É piada. Como o O Palmeiras hoje é piada como pronta o Corinthians nessa história do sentia na Mundial. época da Libertadores. Mas é assim, mas não é piada só. O que eu estou ao lado da diretoria do Palmeiras com essa história é o seguinte: o Palmeiras tem sido achincalhado não pelos rivais de futebol, por situações assim que, obviamente, valem a brincadeira da rivalidade. O Palmeiras é achincalhado em novela com história de Mundial, com piada de esquina, com gente que não tem absolutamente nada a ver com futebol, com música, e briga, o Palmeiras não tem Mundial. Com um cara no Japão que às vezes abre lá o vi o negócio, Obama, Palmeiras o não Barack tem Obama Mundial, falando, com coisas, com Palmeiras piadas não imbecis tem que não Mundial. levam a lugar algum. Entendeu? Então, esse tipo de idiotice é o que tem justamente deixado o torcedor do Palmeiras de saco cheio, a diretoria sem paciência e obcecada por essa história de Mundial. É claro que precisa não ser passionalista e mais racional para fazer um projeto que leve de fato o time a ser campeão do mundo. Facicani, só uma coisinha. Palmeiras vai jogar a terça. Palmeiras não tem Mundial. Quem falou isso? Fica Barack fazendo Obama. gracinha, depois você não aguenta o tranco. Ele Chicago, fica fazer ele gracinha. Fica falou, fazendo Não gracinha, vem com depois você não conversa de aguenta o gracinha, tranco. Os caras pegam no seu pé e você vai dizer, eu sei como é que é. Mas, ô Pascoal, Fala só lá, fala olhando pra pra sua câmera fonte lá, fala lá. Eu já falei, Fala. Palmeiras não tem Foca nele, não Mundial. me tira do teto. Bota aquele ridículo ali, por gentileza. Vai. Foi o Barack Obama, eu vi um Não, discurso. não foi. O mandaram Barack vídeo Obama não pra falou mim. nada disso. Ó, senhor. Ele falou. fala, dear citizens, o Palmeiras não tem Tá Mundial. bom. Não, Mas, legal. ô, Pascoal, Questão do humor, o acabou. senhor né? só avise pra sua fonte lá, já que o pessoal, eu tenho informação lá que o Palmeiras ele tá tratando o Jair Ventura como plano B, mas o senhor disse que não, tá descartado. Então o senhor avise a sua fonte, Pascoal, que é bom ele começar a se calçar, porque se deixar pra última hora pra contratar um treinador top, o Palmeiras não terá. O Palmeiras não terá. Palmeiras Pra mim, já o vai- Palmeiras já tem um cara tão É bom. uma situação que o Palmeiras ele precisa tratar, sim, um plano B como prioridade também. Porque todo mundo sabe que existe a possibilidade grande do Mano Menezes permanecer no Cruzeiro. Mano, vou Deixem o repetir. Alberto trabalhar. Eu vou repetir pra vocês. Deixem o Alberto trabalhar. Gente, Olha aqui acho o que vocês Gabriel, não entenderam. peraí, só pra não perder o tweet. pois não. O Gabriel Braga, o pessoal tá pegando muito seu pé hoje. O Gabriel Braga fala que o Facincani tá brincando, o Jair Ventura tem muito mais bagagem do que o Valentim, Também concordo acho. com o Qual que é a Mano. bagagem de ter dirigido o Botafogo um ano? Não, 2 pelo você tá anos, louco. até fez uma E Libertadores. ele também estudou fora do Brasil. Virou esse Você ano. tá Ele também louco. foi estudar fora do Brasil. O Alberto, Fala 18 como é que línguas. chama o Roberto aí? O Jair Ventura, o Alberto Valentim, Poliglota. ele Roberto dirigiu... Valentim. Eu também acho que deveria ser dado uma chance Então a ele. por que Mas que pra o comparar Carille... com o Jair não dá. O Então Valentim falem do dirigiu o Carille. Red Bull. Falem do Carille. Gente, o Carille não vai foi ser campeão o- brasileiro Ah, sem menos não foi experiência opção, foi que necessidade. Então o Palmeiras também tem necessidade. Que necessidade? O Palmeiras tem opção, o Palmeiras tem Qual a dinheiro. opção que tem hoje? Palmeiras compra Palmeiras quem Não quiser. tem opção. O Palmeiras tem O Bo- dinheiro, O Jair Facincani. tá empregado, o Mano tá empregado. Entendam isso. Facincani, O quando você tem Alberto dinheiro... está lá. E é um Facincani, baita profissional. Isso eu garanto. Eu garanto. O Alberto Você é um trabalhou baita... com ele? Trabalhou Você jogou com ele? Acompanhei, sim, Já senhor, treinou diretor com do ele? Palmeiras. Ele já Acompanhei te deu o diretor do treino? Palmeiras. Já o entrevistei. É um baita de um cara legal pra caramba de conhecimento. Ele é de bonito. futebol. Bom de entrevista, contrata o Jô Soares. Não, não entrevista. Não, contrata Jô Soares, é um baita cara competente. Não, É o um Jô baita Soares é um cara baita competente. Não, E outra peraí, coisa. O Soares ele sabe entrevistar. O Alberto, muitas Soares é vezes, monstro. aliás, isso é informação. Isso é informação. E corrobora com o que o Sormani falava há algum tempo em relação ao Cuca. E muitas vezes, no ano passado, em crise de elenco, Cuca, jogadores, quem trouxe e quem trazia os jogadores para dentro do foco e colocou os jogadores no trilho para brigar e ganhar o Campeonato Brasileiro foi o Alberto Valentim. Então contrata o Max Gehrig, você tá de brincadeira, até mudando algumas posturas táticas da equipe em treinamentos no ano passado. Ou seja, é um cara competente, Vamos é um lá. cara estudado, um cara de rodagem no tentar futebol terminar. italiano, sim senhor, e tem competência suficiente para assumir o Palmeiras em caso de não vinda no Mano Menezes. Só tentar terminar lá, então, com relação ao Jair. Eu acho que hoje o Jair, ele tá 2 passos à frente do Alberto Valentim.
Tem uma Acho que- Libertadores a mais do que o E Valentim. não dá para comparar também Dois em termos aí passos? de trajetória. Eu acho que tá 2 passos Eu não à acho que tá frente. 2. Não acho. Pô, tá... Não, é para ser Alguns. gentil com o Não, Facincani, não, pra eu acho que tá- eu não eu acho que tá detonar com a opinião dele. alguns quilômetros. Não, pra que eu não Jair? pra que eu não Sim, maltrate mas o aí Facincani, acho só que eu pra não... terminar, desculpa, professor. Só para terminar, Flavinho. Você vai me Pra maltratar com o quê? que eu não maltrate o Não Facincani, vou maltratar, amigo. Fala eu vou direito. colocar o Jair aí 2 passos à frente do Alberto Não, Valentim. coloque 20 na- passos, pode colocar. pera. É a sua Não, opinião, não, a minha é não, diferente. Mas eu acho A minha é que o Jair, diferente. eu acho que o Jair está um pouco à frente do Alberto. E O com Jair é relação ao muito Carille, bom profissional. Com relação ao Carille, Facincani, que você citou, o Corinthians ele só efetivou o Carille no comando do clube, não foi por opção. Não foi Deu- porque deu eu errado. gosto muito do Carille. Deu foi errado. por necessidade, Facincani. Deu errado. O Corinthians ele estava com uma deficiência ali na parte financeira, ele estava com déficit. Tava, não. Tá. Mas o erro Mas espera, o erro deu certo. Poxa, Facincani, só um minutinho, por favor. O Corinthians ele estava ali com um déficit financeiro enorme e ele não conseguiria contratar um outro treinador tão top. O Corinthians até tentou naquela oportunidade, mas ele viu que o melhor negócio seria efetivar o O Carille. treinador que está no Aliás, foi a Flamengo mesma foi coisa que o procurado. Botafogo fez. O treinador, Então o pronto. Luenda, que está no Flamengo, foi procurado pelo Corinthians antes de colocar. O Corinthians não achou. Não, antes de colocar o atual treinador. Errou o país, Certo? ligou pro Não, senhor. Por isso Ele ia conversou fazer com ele, cirurgia também. ele agradeceu o convite, disse que não poderia aceitar, Fazer que ele tinha uma cirurgia para fazer. Que ele precisa sustentar a Ele, família, precisa receber ele salário. precisava. Não fala assim. O Corinthians, o pessoal está recebendo salário. Os jogadores estão recebendo salário. Recalcado. O Palmeiras ele fica com brincadeira. Mas vai, O Corinthians continua. ele fica com brincadeira. E daqui a pouco aí a gente não tem mais. Aí, Rueda, A vai, gente só tem que pontuar uma coisa rápida. Para, Por que que o Carille... tá falando, para. Por que que o Carille e o Jair deram para. certo? Porque já estavam inseridos no clube há alguns anos, assim como o Alberto. Facincani. Hoje em dia, nome Deram certo ou porque eles não tinham currículo pressão, não é Facincani. certeza Não tinham de pressão, título. Facincani. Ué, quem disse que não? Quem disse que não, cara? Facincani, O quem ia Carille colocar- não tinha pressão? Facincani, Ele é analisa o técnico elenco do do Corinthians, Botafogo. cara. Gente, Porra. Facincani, a gente tá dando murro em ponta de faca. Claro que não. O Carille, no começo do ano, ele chegou desacreditado como o elenco do Corinthians também. É mais fácil você construir um trabalho quando você não tem uma pressão enorme em cima do que quando você Expectativa tem uma é baixa, pressão. claro. Para, Facincani, você tá brincando com matemática. não, Aí teve um claro que companheiro não. nosso que até falou que o Corinthians era a quarta força. Pois é, o senhor Mas é verdade, quando a expectativa é E na outra, verdade, Eu não deduro ninguém, eu não deduro. E na verdade, O Corinthians, ele o era assim no Corinthians começo joga do ano. hoje o futebol que de fato ele joga. O que ele jogou antes era completamente fora da curva. Então o senhor tá voltando atrás do que o senhor disse. Esse é o O senhor Corinthians. tá voltando atrás do que o Gente, senhor ó, disse. Esse é o Corinthians não, de Palmeiras. verdadeiro. Esse Não é nós não, estamos segundo só tempo. não. O Pascoal tá 15 minutos Só- tentando terminar uma frase. Mas eu não tô, eu não tô sendo feliz. Mas tudo bem, acontece. O Palmeiras. Sua fase não é boa, é isso? Não, minha A fase fase dele é ótima, excelente. excelente. A de vocês que é ruim, que o dia não tá eu bom. não gosto. Você tinha só Às vezes- cortar o fala pra cabelo, mim que ele tá com viés tá de barba. atrapalhando. Flavinho é vou muito agradecer a estúpido. sua Fala, opinião. Pascoal. O cabelo tá muito grande. Eu pra agradeço cortar. a sua opinião. Fala, Muito Você vai obrigado. cortar em cima do seu cabelo. Fala, Não tem nada pra Pascoal. passar. Os analistas de cabelo também. Tô aqui. É o zóio de treino Tá muito aqui. grande. Não, mas tá Não sabe grande, que mas... meus cabelos- Ô, Pascoal, você tá Fica grande, já tá quieto. indo na orelha já. Fala, Pascoal. Só para terminar, o Palmeiras, inclusive, parou algumas contratações. Já estavam encaminhadas algumas contratações, até acertos finais. Deu uma paradinha em Que é, a função... mulher do RH tirou férias? Não, em função Gente, da deixa o Pascoal falar. em função do acerto com o treinador. Então, como eu disse, eu vou repetir aqui para não ter palavra sobreposta e nem dificuldade de entendimento. Para o Palmeiras, para a visão do Palmeiras, segundo as minhas fontes, o Palmeiras está apalavrado com o Mano. E uma fonte me disse, apalavrado não é assinado. Então a gente não vai assumir o compromisso enquanto ele não assinar. Quando ele assinar o contrato, o Palmeiras vai divulgar, mas já está conversado, está apalavrado. Está acertado. Está acertado. Agora falta assinar o contrato. Ponto. Como eu digo sempre, no futebol a verdade não dura 24 horas. Pode ser que daqui a 24 horas, quando ele for se reunir com o presidente do Cruzeiro, o Mano Menezes, ele aceite a proposta do Cruzeiro. Ele recuse aquilo que foi ofertado pelo Palmeiras. Então ainda vai fazer leilão, é isso? Não estou dizendo isso. Não, eu estou dizendo. Normal. Porque você está dando a entender que é leilão. Porque ele recebe uma proposta do Palmeiras. Ele chega lá pro Cruzeiro e diz, olha, Não. legal, acertei. Não, você Aí ele chega com pode essa mesma ouvir proposta pro Cruzeiro. O Cruzeiro fala, dou mais. Aí ele vira pro Cruzeiro e fala assim, legal, fechado. Aí ele vai lá no Palmeiras. Ó, os caras me Fala assim, ó, ofereceram escuta, tanto. Os caras cobriram a proposta. mas você acha Não é de errado? pago. Mas Só uma você acha coisinha, errado, Fábio. Eu não acho. Pacificane, Eu só uma acho. coisinha. Não acho errado. Eu acho. Um cara com o seu talento. Por que o reconhecido. leilão é errado? Eu não acho errado, O cara seu com seu Maninho. talento Quando reconhecido, você dá a sua palavra e começa a leiloar, é errado. Ah, não sei. É Eu errado. acho que você tem o direito Você de não ouvir as pode propostas dar a palavra para alguém e depois voltar atrás. Ai, sei. É questão de princípio. Eu
penso assim. O cara com Se vocês não por exemplo, pensam, o cara que eu tem o respeito. talento como você tem o seu talento. Você ouve várias propostas. Pronto, você já vai me chutar. Até vai, pode chegar a uma conclusão, não é eu isso? também acho, Até você também chegar a uma acho. conclusão. Não, mas eu não digo para a pessoa que me fez a proposta que eu aceitei que está tudo certo. Claro. Se a pessoa me fez uma proposta, eu posso dizer para ela o seguinte: vou pensar. E tenho o dever de procurar o meu empregador e dizer o seguinte: fulano, recebi essa proposta. O que você acha? É o que ele fez. Não, a palavrada é uma coisa. É o que ele fez. Mas Eu tenho certeza que ele foi na reunião com o Cruzeiro ontem e fez assim. Exato. Tá aqui, ó. Exato. Não. Vai Se cobrir? ele, Tá se ele, peraí, não se vai ele- cobrir. Se ele Então, está apalavrado, obrigado. como você disse, ou como vocês estão dizendo, ele foi ao Cruzeiro e falou assim, olha, gente, Pode recebi fazer essa leilão. proposta, muito obrigado. Isso é ser palavrado. Lógico. Vou embora. Não vou nem ouvir. Não, ou então ele pode falar assim, Tá, ó, palavrado. recebi Agora, a proposta. o- Então é o seguinte, ó. Não, ele tem que chegar. Isso aí que você está dizendo, isso aí que você está dizendo é o seguinte: ele deveria chegar ao Palmeiras e falar assim: olha, me agrada demais essa proposta, mas eu preciso falar com o Cruzeiro. Ou isso. É claro, Percebe? e isso com certeza. Então, isso não é a palavra. Mas tá palavrado. Isso não é a palavra. Pra mim, não. É Isso gostar não da é a proposta. palavra. Exatamente. Sim, gostar da Diferente do que o proposta. Pascoal Então, informou aqui. a reunião tá nesse pé pra mim. Gostou da proposta. O Palmeiras é muito tentadora. Foi ao Cruzeiro, mostrou a proposta. O Cruzeiro, ó, então a gente tenta cobrir aqui. Então, O que você acha, mano? Felipe. Acho legal, vou pensar, Pacincani, quinta-feira tomar uma decisão. Pacincani. Tá na negociação. Se for essa negociação. a postura do Mano, perfeito. Tá correta. O que depois Tem ele vai nada- chegar e vai dizer o nada seguinte: errado. Pascoal, o cara que falou pra você que eu estava com a palavrada do Palmeiras, mentiu Ou errou a palavra. ou errou a palavra. Porque eu não estava palavrado coisa nenhuma. Percebe? É questão de semântica. eu, como ir no confio dicionário nas pessoas- e ver o que significa a palavra, a palavra. Olha aqui, há três meses atrás, Pascoal chegou aqui e falou: o Palmeiras contratou o Emerson, o zagueiro do Botafogo. Aí falou lá, o Palmeiras desmentiu, não tem nada, Praz imagina, renovou com o Palmeiras. e não sei o quê, bababá. Aí passou 2 semanas, falaram: o Palmeiras contratou o Emerson Santos do Botafogo. E? Eu falei: não, a fonte do Pascoal, lá dentro do Palmeiras, não é uma fonte qualquer. Ok. O Pascoal tem 40 anos de jornalismo, o Pascoal não vai soltar que uma a fonte informação. falou Mas, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá ninguém. O Pascoal falou aqui, ó, o Fernando Praz vai renovar. Eu falei: o Pascoal, o Fernando Praz não vai renovar, tem a informação que ele não renova. O Pascoal tinha razão e eu estava errado. Vocês estão com dificuldade de entendimento quando a gente tá falando Também. aqui. Será ser que a isso. palavrada aqui no caso é o seguinte? Nós não vamos discutir o termo palavrado. Não, queria só um cenário. É o X da questão. O isso Gabriel aí. falou aqui, ó. Se ele tá palavrado, ele tá fechado. Eu sou palmeirense, Benja, e te garanto que o desejo de todos, ele fala em nome de todos os torcedores do Palmeiras, calma. é a efetivação de Alberto Valentim. Eu acho que, assim, não é um desejo de todos, né? Tem muita gente animada com o Mano A Menezes, ala com mais certeza. jovem do Palmeiras, a ala mais jovem dos dirigentes do Palmeiras e de conselheiros, gostaria de ter o Alberto Valentim Claro, como claro. treinador do Palmeiras. Independentemente do que aconteça, o Alberto os mais estará na velhos, comissão. os mais antigos, as vozes mais ativas do Palmeiras não querem correr risco. Eu vou repetir a palavra que foi dita por um importantíssimo dirigente do Palmeiras. Não vamos correr risco. Dessa vez não tem risco. O Palmeiras vai contratar pontualmente, o treinador será um treinador do tamanho, da estatura do elenco e da importância das conquistas do Palmeiras. Foi o que foi me dito por um dirigente do Palmeiras. Se não der certo com o Mano, eles vão buscar um outro nome com a mesma situação, mas não tem ainda. Isso eu posso dizer para você, porque o Mano é um primeiro, segundo, terceiro. Eles querem esvaziar todas as possibilidades. Deixa eu fazer uma pergunta. Repito, apalavrado não é assinado. No futebol as coisas mudam a cada hora. Eu digo sempre que na verdade não dura 24 horas. No futebol as coisas são mutantes. Por isso essa pessoa me disse, Mas eu não duvido Se não que você está tiver falando, Pascoal. organização- Eu acredito em tudo que você está falando. O que eu coloco aqui em dúvida é o caráter do Mano, se ele se apalavrou com o Palmeiras e não vai assinar com o Palmeiras. Mano Menezes tem é isso que eu estou caráter. falando. Mano Eu tô Menezes tem tentando- caráter é isso. demais. Então aí é que tá. tentando entender. Eu também acho isso e já disse isso. Eu vejo no Mano uma pessoa extremamente de caráter. Caráter forte, moral ilibada. Então eu não acho que ele deu a palavra pro Palmeiras. Eu acho que a pessoa que passou pra você isso daí não soube usar a palavra. A palavrada não foi o aguardar os seguinte, fatos. não foi assim? Será que não foi, ó, se eu não fechar com o Cruzeiro, eu acerto com o Palmeiras? Pode ser, é diferente. Talvez É a outra palavra história. dele tenha sido Porque nesse ele pode sentido. chegar amanhã e ligar Se não for, pra ó. fonte do Pascoal e falar assim, fechei com o Cruzeiro.
Sim. Aí o cara assim, mas você não tinha palavrado com a gente? Eu falei, não. Eu não me palavrei com você. Eu apalavrei. Eu falei que ia levar essa proposta pro Cruzeiro. Eu acho que o palavra nesse sentido tá assim. Pascoal, quando você fala que... Você escutou a mesma coisa que eu? O que eu escutei internamente dentro do Palmeiras é o seguinte: o Mano Menezes está certo. Quando você pergunta para o Alexandre Matos e para o Maurício Gagliotti, ambos falam que não tem nada. Os dois falam, não tem nada. Zero, não tem nada. Eles falam, não tem, não fizemos proposta, precisa esperar para ver se ele vai... vamos aguardar para ver se ele fica no Cruzeiro ou não fica. É isso que eles falam. Agora, internamente, e pessoas ali que geralmente costumam acertar, falam que ele está certo, sim. Agora, quando você fala que tua fonte falou, não vamos correr riscos e precisa ter um nome à altura, a grandeza do Palmeiras, bababá, bababá, bababá. Aí a gente pensa logo em nomes mais consagrados. Então eu penso Abel Braga, penso Vanderlei Luxemburgo, nomes que são nomes, olha, tal. Eu pergunto pra você, é viagem? Seria impossível uma volta de Filipão? O contrato do Filipão vai acabar agora lá na... Então, mas isso daí, desculpa. Isso é uma... Isso hoje de manhã eu falei no Bom Dia Fox. Galera, você falou isso também? Não. Eu acho que esse seria o plano B do Cruzeiro. O Filipão? É. Se por um acaso o Mano acertar com o Palmeiras, eu acho que o plano B do Cruzeiro é o Filipão. Não é o Abel? Não. Poderia ser até o Marcelo Oliveira? Não acredito. Marcelo Com essa Oliveira nova direção, tá caindo Agora, com mas no Cruzeiro Agora, ele é bicampeão então brasileiro. é o seguinte, presta atenção. O Pascoal falou que tem gente que quer o Valentim, o Mano acha que é melhor o Jair Ventura, o Facincani quer o Alberto Valentim. Só que aí, o esotérico Fábio Sormani falou... O esotérico Fábio Sormani falou assim, a melhor coisa agora... Nesse Brasileirão, porque o Palmeiras pode ser campeão, né? Você que é tudo esotérico, você é cheio de mim, né? Ele é exótico. Também. Você que gosta de superstição, coincidências, olha isso aqui. Olha isso aqui, põe aí, vamos colocar essa arte do Alberto Valentim comparando com o Andrade em 2009. O Andrade assumiu o Flamengo em 2009, na 28ª rodada, entrou no lugar do Cuca, estreou com vitória fora de casa contra o Santos na Vila Belmiro 2-1. Estava no G6 com 11 pontos atrás do líder paulista, né, que era o Palmeiras, em uma fase. Quem foi campeão? Flamengo. Em 2017, o Alberto Valentim assume na 28ª rodada. Entrou também no lugar do Cuca. Também estreou com vitória fora de casa contra o Atlético Go 3-1. Está no G4 também com 11 pontos atrás do líder do Paulista. Só não concordo que está em uma fase, porque o Corinthians está em primeiro lá. Mas E a interrogação Palmeiras também estava. O Palmeiras também estava. É verdade, não, está certo, é verdade, está certo, está perfeito. Palmeiras campeão. Pergunto. Quem fez essa arte antes? Pergunto para Felipe Facincani. É muita coincidência. Você acredita que pode ter... Você acredita nessas coisas? Não, acredito. No oculto? Não, em oculto não. Acredito, Coincidência? Não, acredito em trabalho. É uma coincidência, Superstição? claro, vale a imagem. Deixa essa arte um pouco mais aí. Eu acho isso fantástico. É muita coincidência. Não, mas não é. É uma Olha, coincidência. é a mesma rodada, técnico interino, ambos entraram no lugar do Cuca, ambos estrearam fora de casa com vitória, ambos estavam ali na briga pelo título e ambos com 11 pontos atrás. Mas tem que ser muito antes para achar que isso vai acontecer É uma de novo. coincidência, até porque aquele time do Palmeiras, em 2009, teve uma série de problemas, né? De atletas machucados, perdeu o Cleiton Xavier naquela ocasião, que era um jogador importante. O Maurício, zagueiro, acabou se envolvendo naquela briga também, com o o Jadson Vina. não tá jogando nada. Enfim, o Maurício Ramos, que eu achava um zagueiro muito fraco. Fisicamente na parte final do o Pierre campeonato. se machucou e foi uma perda Nas 10 últimas rodadas, o Palmeiras teve uma queda vertiginosa no Teve, aspecto lá do físico. O Pierre se machucou, lesionados. Perdeu jogadores importantes, inclusive o Edmilson, o zagueiro. O Edmilson e o Pierre volante. Então, enfim, o Muricy falou que a perda do Pierre foi significativa para a equipe perder o equilíbrio dentro de campo. Então, eu não vejo essa oscilação e esse tipo de problema
no Corinthians hoje. Até porque acho que a vantagem do Corinthians, até em relação ao segundo colocado, é muito grande. Então, é difícil que isso ocorra. Eu não acredito nesse viés de baixo, nessa queda vertiginosa do Corinthians ao ponto do Palmeiras também subir. Mas só o seguinte, na mesma situação em 2009... Deixa eu fazer uma correção. É verdade que é um erro meu. Põe a arte de novo, senão as pessoas não vão entender. A estreia do Andrade não foi na 28ª rodada, tá? O Andrade no Flamengo estreou antes. Tá? É que 28ª rodada... Não pegou só 10 rodadas do campeonato, eu também estava achando. Então, não. Ele estreou minha no turno. interpretação aí tá errada. Ele foi né? efetivado na 28ª, é isso? Não. Não. Não é nada. Acho Na que... 28ª rodada estava acontecendo a mesma coisa, os mesmos números que está o Palmeiras hoje. Mas não fez estreia. Não que o Andrade tem estreado. estreou na 28ª rodada. Não, ele Tá? estreou de fato contra o Santos, mas essa partida foi no primeiro turno. No retorno, o Flamengo ganhou do Santos no Maracanã por 1-0. Ele estreou na 14ª rodada. A arte não está errada, só está faltando. Não, a interpretação minha É a interpretação que está errada, exatamente. Mas Ele não estreou na a 28ª. diferença do Flamengo pro Palmeiras é que o Flamengo naquela época estava numa crescente. O Palmeiras não está numa crescente. E outra o Palmeiras coisa, ele tá muito inconstante e o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. o Flamengo estava 11 pontos atrás do Palmeiras quando o Andrade estreou, é isso? Isso, não, quando o Andrade, na 28ª rodada, mesmos Na números. 28ª rodada estava 11 pontos atrás? Estava 11 pontos atrás. Arrancada no Flamengo. Foi aí que se deu aquela arrancada, o Palmeiras começou a cair, aí o Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo na última rodada no Newton Santos, foi aquele jogo do doping, aquele rapaz lá que está preso, que tá solto, e deu aquele problema todo, o Palmeiras acabou perdendo o título. Agora, são semelhanças de números, mas eu não acho que são semelhanças de coincidências de elenco. Eu acho que o Corinthians tem alguns jogadores machucados também, não tem o Pablo, tem a volta do volante agora, que estava punido Tem por outra 2 coincidência. partidas. As vogais. Andrade, Alberto. Os dois começam com A. Não, pô. Mas Cara, proporcionalmente falando... pra quem tá no perreio, amigo, superstição, tudo você se pega até nas vírgulas. Mas Benja, pra gente traçar um paralelo aqui, se o Cruzeiro tivesse, por exemplo, na condição que o Palmeiras se encontra hoje, ou seja, na 4ª posição do campeonato com 11 pontos atrás, pelo futebol que o Cruzeiro tem jogado, se o Cruzeiro não tivesse vencido a Copa do Brasil, Pascoal, a pressão no Cruzeiro seria em cima do Campeonato Brasileiro também. E o Cruzeiro no segundo turno, salvo engano, ele é o time que tem a melhor campanha. A melhor campanha. O Cruzeiro ele tem a melhor campanha do segundo turno. Ele vem numa crescente, diferente do time do Palmeiras. O Palmeiras aí tá muito inconstante. Ô, Pascoal, teve treino no Palmeiras hoje? Você viu a entrada do Thiago Santos no Felipe Melo? Foi ontem à tarde. Ontem.